quais são as estratégias pró-aborto no Brasil. Esse é o terceiro vídeo de uma série que você pode assistir, o primeiro e o segundo vídeo estão aqui na descrição desse vídeo, onde eu venho explicando um pouco a respeito desse movimento estratégico de promover, implantar o aborto no Brasil, como já aconteceu em tantos outros países do mundo. No primeiro vídeo, eu usei como modelo tático o programa exibido pela Rede Globo de televisão, fantástico, do dia 4 de dezembro de 2016, como a Rede Globo já fez em tantos outros programas, em tantas outras vezes. Eu usei como modelo tático dos abortistas esse programa para oferecer ali uma ideia do que eles fazem para emocionalmente, afetivamente convencer você de que o aborto precisa ser legalizado no país. No segundo vídeo, eu falei a respeito da agenda histórica da estratégia abortista, que é dividida basicamente em 3 momentos. Um primeiro em 1952, promovido pela Fundação Rockefeller, depois em 1990, promovido pela Fundação Ford, que financia os estudos da Débora Diniz, que deu entrevista no Fantástico, e financia o instituto ao qual ela faz parte, e nesse vídeo eu vou mostrar isso para vocês. E nesse terceiro vídeo eu vou falar a respeito das táticas que o movimento abortista faz para que você comece a ter uma mentalidade abortista. Olha só, eles têm táticas, eles utilizaram isso em todos os países em que o aborto foi promovido e legalizado, e eles estão querendo fazer isso aqui no Brasil. Só que a gente está atento, a gente está de olho. E mais, o Brasil é um país em que as pessoas cada vez mais rejeitam a ideia do aborto. O número de pessoas que abortam no Brasil e o número de pessoas a favor do aborto no Brasil cai cada vez mais. São pesquisas que eu posso deixar aqui na descrição do vídeo para você. Então, nesse terceiro vídeo, o que a gente vai fazer? Eu não vou utilizar as minhas palavras nem as minhas ideias. Houve, na história do aborto mundial, um senhor chamado Bernard Natterson, médico, e ele era conhecido como o rei do aborto. Ele diz que já praticou mais de 70 mil abortos. Até que um dia, como a medicina vai evoluindo nas suas técnicas, nos seus protocolos, nas suas ferramentas, um belo dia, por causa de um ultrassom, ele viu a vida humana que ele estava assassinando e ele então deixou de ser um médico abortista e passou a ser um pró-vida, sem ser religioso. E o Dr. Bernard Natterson, como tantas outras pessoas, saíram do lado dos abortistas e vieram para o lado dos pró-vida. E ele começou a revelar os segredos dos abortistas. E ele explica, ele ensina, tem artigos dele falando isso, que o movimento abortista tem basicamente 3 táticas infalíveis para incutir a mentalidade pró-aborto numa sociedade. Quais são essas 3 táticas? Primeiro, capturar a mídia. Como é que se captura a mídia? Se captura a mídia fabricando dados, fabricando números, dando a impressão de que a população é favorável ao aborto, porque o aborto já é amplamente feito, já é amplamente realizado, só que isso é feito a panos quentes, isso é feito de forma velada, isso ninguém sabe, e aí eles vão lá, cutucam a mídia e falam, vocês sabiam que todo mundo aborta e vocês nem falam? E a mídia fala, é mesmo? Olha aqui quantas pessoas abortam. Eles dão um número falso. A mídia vai lá e compra a ideia, porque também recebe grana. E aí eles vão e divulgam os números, a sociedade se espanta e ela também passa, assim como a mídia, a ser enganada. E começa a ficar olhando para aquele fato de que as pessoas já abortam e abortam muito. E soma-se a isso uma outra coisa. As mulheres morrem quando fazem aborto. Há 2 anos e meio atrás, no programa do Pedro Bial, se eu não me engano, foi o programa Altas Horas da Rede Globo, eles disseram que 1,5 milhão de mulheres abortam no Brasil por ano.
Engraçado que agora no Fantástico Domingo caiu para 500 mil, ou seja, 200% a menos de mulheres abortam no Brasil. Daqui a 5 anos ninguém mais aborta no Brasil. Eles maqueiam os números, dão para a mídia, ganham a mídia, e aí a mídia começa a vender aquela ideia, até porque ela também financeiramente é interessada. Então a primeira estratégia é capturar a mídia. A segunda estratégia é desqualificar a moral religiosa. Associar, lembra lá no primeiro vídeo, se você não assistiu, assista ao primeiro vídeo, onde eu falo que a reportagem do Fantástico começa falando do Papa Francisco. Para quê? Para fazer uma associação de quem é contra o aborto com uma ideia religiosa. Como tantas vezes eu fui acusado aqui no meu canal de ser fundamentalista religioso. Eu não falo de fundamento religioso. Se você quiser, eu gravo um vídeo falando de todos os fundamentos religiosos que existem para defender o aborto como um crime contra a vida. Só que não precisa disso. Então, eles desqualificam a moral religiosa. Fazendo o quê? Olha lá na reportagem do Fantástico, o que o estudo diz. Quem aborta são as católicas, casadas, mulheres de uma moral afinada. As evangélicas abortam. Ou seja, aquilo que os pastores e os padres ensinam, elas estão ali olhando muito piedosamente, mas por trás das câmeras, dos panos e por trás das cortinas de fumaça do incenso da igreja, elas vão para as clínicas clandestinas e abortam. Falácia, invenção. Então eles desqualificam a moral religiosa, como se fosse a ideia abortista, como se isso fosse uma imposição hierárquica dos católicos e dos evangélicos. E aí eles vão e dizem que as católicas também abortam. Aí eles criam movimentos e financiam movimentos como as católicas pelo direito de decidir. Entendem, queridos? Eles fazem uma confusão na cabeça das pessoas e aí começam a diluir. Eles começam a tirar a força do movimento que é científico a favor da vida, que é coerente, jogando ali uma máscara religiosa. E por fim, aquilo que deu muito certo nos Estados Unidos em 1973, mas já não dá mais hoje, muito pouco, porque a ciência evolui, os recursos médicos avançam e eles estão ficando sem argumentos. Que é, o primeiro é capturar a mídia, o segundo é desqualificar a moral religiosa e o terceiro é dar descrédito às evidências científicas. Então, eles começam a manobrar as palavras, manobrar as linguísticas, começam a fazer truques linguísticos para que você comece a olhar o embrião e o feto como uma coisa, para que você não reconheça ali uma vida humana, para que você olhe para ali e ache que aquilo é simplesmente um aglomerado de células. Ora, aglomerado de células eu também sou, se liga. Então eles vão desqualificando as evidências científicas de uma maneira muito desonesta do ponto de vista intelectual, porque se tem hoje em dia uma técnica que não dá certo na discussão, é você querer provar que o embrião não é uma vida humana. Isso já passou da hora da gente acolher isso e aceitar isso do ponto de vista científico. Inclusive eu tenho um vídeo explicando isso, caso você queira assistir, eu posso deixar na descrição. Então são essas três táticas. E eu gostaria de me deter principalmente na primeira delas, no segmento desse vídeo. Para isso eu vou precisar ir para o meu computador, então me acompanha aí agora na tela do meu computador. Vamos lá? Então, vamos aqui para o computador. Segundo o Instituto Anis, está aqui o site do Instituto Anis, que é um instituto que fez aquela pesquisa que o Fantástico apresentou. Estou aqui no website deles, vou lá no rodapé do website e vocês vão observar aqui, ó, 5 apoiadores. Só que esse é o site de 2016 deles. Não sei se vocês sabem, mas a gente pode ter acesso ao site antigo das instituições. E eu fui no site da Anis do ano passado, tá aqui, ó, julho de 2015, dia 8 de julho de 2015, eu tive acesso pelo WebArchive, webarchive.org, que é um site americano, em que você consulta websites antigos das instituições, do lugar que você quiser.
Dá uma olhada na lista verdadeira dos apoiadores das parcerias deles, que eles tiraram do site deles para esconder a verdade. Aqui, ó, católicas pelo direito de decidir, as mulheres que se maqueiam de católicas para poder dizer que são católicas e mostrar para católicas de verdade que elas podem ser a favor do aborto, que isso não fere em nada você ser católico. Mentira. Centro Feministas de Estudos e Assessoria. Esse centro feminista aqui foi um dos maiores promotores do aborto no Brasil quando precisou ser aprovado o aborto dos anencéfalos pelo STF também, não pela via legislativa. Mas eu não quero me prender a isso não, eu quero vir aqui, ó, Fundação Ford e Fundação MacArthur. Vocês lembram lá na segunda aula que eu falei das grandes fundações? Citei a Fundação Rockefeller, citei a Fundação Ford lá em 1990, promovendo o planejamento familiar, promovendo os direitos reprodutivos da mulher. Vocês lembram disso? Pois está aqui, ó, Fundação Ford injeta dinheiro, milhões de dólares por ano, nessa ONG, nesse instituto. Para quê? Para promover os estudos em favor do aborto. Então, eles publicam números, eles publicam dados para que eles possam promover a causa deles, para que eles sobrevivam. Então, o Fantástico foi extremamente imparcial, não, parcial. O Fantástico não foi atrás de alguém que daria o ponto e o contraponto. Eles foram atrás de alguém que está promovendo a causa. Fundação MacArthur, Fundação Ford. Olha aqui mais para baixo, ó. Open Society Foundations, que é o instituto do George Soros, que promove legalização das drogas, legalização do aborto, o movimento gay. É esse tipo de gente que financia esse instituto. Vamos aqui no Currículo Lattes da Débora Diniz. Está aqui, ó, aberto no site do Currículo Lattes. Ela é professora da Universidade de Brasília, ela é pesquisadora. Ela pesquisa também não só esses movimentos que a gente está vendo a respeito do aborto. Ela também ela faz cooperação com institutos que estudam o gênero. Ela olha aqui, ó, eu coloquei aqui na busca a palavra feminismo. 21 ocorrências. Presta atenção, vou colocar feminista. 65 ocorrências. Vou colocar Ford, da Fundação Ford. 10 ocorrências. Presta atenção. Bioética feminista, direitos sexuais e reprodutivos. Ações de assessoramento, pesquisa e capacitação. Vocês estão lembrados que lá em 1990 começou, financiado pela Fundação Ford, que eu estou marcando aqui, ó, começou financiado pela Fundação Ford, um movimento no Brasil para que os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres fosse promovido, a base da legalização do aborto, da promoção de uma mentalidade de emancipação da mulher, pois a Débora Diniz é financiada por essas fundações para promover esse tipo de mentalidade no Brasil. Portanto, meus irmãos, não nos enganemos. Não nos enganemos. Isso tudo faz parte de uma estratégia. E quando eu disse para vocês que era necessário enganar as pessoas a respeito do número de abortos e do número de mortes por aborto no Brasil, eu vou mostrar para vocês a verdade a respeito desses números. Eles mentem. No Altas Horas, um programa do Pedro Bial, há uns 2 anos e meio atrás, eles falavam em 1 milhão e meio de abortos no Brasil e 200 mil mulheres mortas por aborto no Brasil. Vocês querem ver um número verdadeiro? Eles fizeram isso nos Estados Unidos, eles mentem, eles superestimam os números. Vamos ver aqui os números de verdade. Se a gente for aqui no DataSUS, que é aquilo que o governo nos oferece oficialmente para a gente investigar, para a gente saber quais são os números a respeito das mortes no Brasil, a gente descobre a verdade e vê que esse pessoal maqueia número. Não, Renato, mas você tem que entender o seguinte, eles fazem isso porque porque existe muito aborto clandestino. Sim, aonde é que eles vão enfiar 130 mil corpos de mulher? Aonde que eles enfiam isso? Não tem como, eu vou selecionar aqui todos os anos. Se a gente for calcular o número de mulheres que morrem no Brasil e o número que eles dizem de mulheres que morrem por causa do aborto no Brasil, eles precisam arrumar mais 130 mil corpos, meus queridos, para poder caber no número que eles dizem.
Estão aqui os números verdadeiros a respeito do aborto. Olha aqui o número de mulheres que morrem por ano no Brasil em consequência de aborto. Todos os tipos. 41 em 2014, 66 em 2013, 56 em 2012. No total, nesse arco que eu fiz de 96 até 2014, 1.447 mulheres. Agora eu peço que você reflita. Veja se você está diante da verdade e quem está do lado da verdade, dizendo para você a verdade, e quem está do lado da mentira, da falácia, daquilo que deseja perverter os seus valores, aquilo que você pensa a respeito do aborto. E se eles mentem a respeito dos números, eles mentem a respeito de tudo, inclusive a respeito do início da vida. Publique esse vídeo, compartilhe esse vídeo, ajude o nosso canal, se inscreva, porque nós queremos ser uma ferramenta de auxílio a você e à nossa sociedade na promoção da vida humana. Um forte abraço.